Aleluia, glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para ministrar a sua palavra. Eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade que me foi concedida. Deus Aleluia. irmãos, que Deus abençoe esses jovens, Deus abençoe a igreja. Percebi que a igreja está em construção, que o Senhor venha prosperar e venha dar graça para os irmãos, torne um ambiente mais confortável, né? A gente gosta do conforto, né? E Deus está dando graça. Pode investir, irmão, na obra de Deus. Você não vai ficar mais pobre, muito pelo contrário, vai ficar mais abençoado, em nome de Jesus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Efésios, capítulo 4, versículo de número 17. Agradeço também aos líderes que me convidaram. Deus abençoe. Sempre um prazer. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Peço então que todos fiquem de pé, já que alguns ficaram, vamos ficar todos de pé. A partir do versículo 17, diz assim: E digo isso, que testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo o sentido, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que a graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirado entre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Pode se assentar. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Meus amados irmãos, este capítulo em especial da carta de Paulo aos Efésios, o tema principal dele, com certeza, é a unidade. Paulo aqui, desde o capítulo de número 1, ele começa reforçando essa necessidade dos irmãos da igreja estar unida, estar em comunhão. Tanto é verdade que o capítulo de número 4 começa com Paulo falando: olha, irmãos, sejam misericordiosos, sejam bondosos com os outros, perdoem uns aos outros. E termina da mesma forma no versículo de número 32, quando Paulo diz: sede benignos uns com os outros, sejam misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso que eles devem estar juntos, mas não só juntos, reunidos fisicamente, mas juntos em unidade de espírito e unidade da fé. E para reforçar essa questão da comunhão, da unidade da igreja, Paulo vai dizer que existe só um Deus, só um Espírito, só um corpo, só uma esperança, só uma fé, só um batismo, um só Deus. Dizendo: irmãos, talvez vocês estejam olhando demais para as diferenças que existem em vocês e se esquecendo que vocês têm mais coisas em comum do que coisas diferentes. Vocês foram salvos por um Deus só. Vocês fazem parte de um só corpo, que é a igreja. Vocês têm só uma fé, que é em Cristo Jesus. E vocês têm uma só esperança, que é ser arrebatado para estar junto com Ele eternamente. E aí Paulo também destaca que Deus levanta pessoas com dons dentro da igreja, como os famosos dons ministeriais,
Paulo vai dizer assim: olha, Deus separou alguns para serem apóstolos, outros para serem pastores, outros para serem mestres. Tudo isso para que a igreja seja edificada e vocês novamente, como um só corpo, cresçam em unidade. E Paulo, agora, a partir do versículo de número 17, vai falar sobre a questão da santidade. E eu gostaria de refletir com vocês justamente sobre isso, sobre a santificação. Meus amados irmãos, no tempo em que vivemos, há dois assuntos que são muito pouco tratados e não deveriam ser assim dentro da igreja. O primeiro é sobre o arrebatamento, sobre que existe céu e existe inferno. Vê-se pouca pregação sobre isso hoje. E a segunda coisa que é mais esquecida é sobre a santificação, sobre a necessidade do crente se parecer com Cristo Jesus. Eu gostaria de refletir com vocês acerca dessa temática da santificação. A santificação, quando ela está, principalmente no Novo Testamento, toda vez que fala de santificação, se fala de arrebatamento e se fala de comunhão. Efésios capítulo 4, versículo 30, que nós lemos, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é o selo da promessa para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que nós devemos apresentar diante de Deus santos e irrepreensíveis para o dia do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. Então, toda vez que fala de arrebatamento, toda vez que fala de santificação, se trata de arrebatamento. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, ela é necessária para todos aqueles que desejam estar com Cristo na glória eterna. Mas também, como eu disse, se fala de santificação, também se fala de comunhão. Efésios capítulo 4, versículo 32, eu li com os irmãos, Paulo vai dizer: sede bondosos com os outros, exercitem a misericórdia, pratiquem o perdão, assim como Cristo, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Se nós analisarmos todo o texto que lemos, vamos perceber que Paulo está chamando os efésios a se comportarem de maneira diferente, a fim de favorecerem, de ajudarem uns aos outros. Paulo vai dizer assim: olha, não contem mentira uns com os outros, porque vocês são membros de um só corpo. Trabalhem, não furtem, não peguem as coisas dos outros, mas trabalhem, não só para pagar as suas contas, mas também para ajudar ao seu próximo, aqueles necessitados. Então a comunhão faz parte disso. Colossenses capítulo 3, versículo 12, vai falar também acerca da santificação, e Paulo usa uma expressão maravilhosa. Ele diz assim: irmãos, revestidos de profunda misericórdia, amor, bondade, longanimidade, benignidade, uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros e suportando-nos uns aos outros. Então, se eu falo de santificação, eu falo de comunhão. E a primeira pergunta que pode surgir na mente do jovem e na mente de qualquer um é: o que é santificação? A santificação, na prática, ela é um processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento espiritual, em que Deus vai preparar o crente para fazer a sua vontade e vai envolver o crente nos seus planos através do Espírito Santo de Deus. Então entenda que é neste processo que o crente vai ser refinado, vai ser moldado, vai ser lapidado para ficar do jeito que Deus quer, do jeito que Deus gosta, do jeito que lhe agrada. E essa ação da santificação não é produzida por nós mesmos, não é a nossa força, a nossa capacidade, não é que você é bom ou que eu sou bom, mas é o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É claro que a gente também não vai ficar sentado, sem fazer nada, esperando que a gente se santifique. Não, há uma resposta da nossa parte. A gente se submete ao Espírito Santo e Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos aperfeiçoa. Então o Espírito Santo vem para livrar do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo de número 18, vai dizer que agora que nós estamos livres do pecado, servimos à justiça e à justiça de Deus. E o Espírito Santo também vem para nos separar do mundo, separar o jovem do mundo. Efésios capítulo 5, versículo de número 7, nós lemos aqui, Paulo vai dizer: irmãos, não sejam companheiros de quem? Dos filhos da desobediência. No versículo 11, Paulo vai dizer aos Efésios: olha, não comuniquem, não aprovem, não sejam companheiros daquelas decisões más que as pessoas do mundo tomam. Não tomem parte nessas decisões errôneas do mundo. Então o Espírito Santo vem para nos separar, não para dizer que somos melhores ou para a gente destratar alguém, mas porque Deus é santo, Ele exige também que a gente seja separado daquilo que é imundo, daquilo que é sujo, daquilo que não vem não procedente. E também o Espírito Santo, além de nos livrar
além de nos separar, ele vem renovar a nossa natureza. Efésios capítulo 5, versículo número 8, vai dizer que no passado nós estávamos em trevas, mas agora estamos na luz, se estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, andemos como filhos da luz. Então o Espírito Santo vem renovar todas as nossas atitudes, vem nos transformar. Porque o pecado, irmãos, não é brincadeira. O pecado, ele afetou o ser humano, ele prejudicou o ser humano de forma terrível. Tanto que a morte surgiu por causa do pecado. O pecado afetou a nossa mente, o pecado afetou a nossa fala, o pecado afetou o relacionamento saudável do homem de um para com o outro. Então, o pecado nos afetou de forma profunda, mas o Espírito Santo também é poderosíssimo para nos renovar, para nos limpar e para nos purificar de todo o pecado. Então, é preciso que o jovem entenda que a santificação, ela é para ser vivida. É um processo que dura toda a nossa vida. Se você tiver 100 anos de crente, você vai passar 100 anos sendo santificado. Todo dia, dia após dia, o Espírito Santo vai te tornando mais parecido com o Cristo Jesus. E talvez os jovens se perguntem e digam assim: mas afinal de contas, por que é que Cristo Jesus quer me santificar? Por que é que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 4, dizendo: a vontade de Deus é a vossa santificação? Afinal de contas, por que a vontade de Deus é a santificação da sua igreja? O próprio Deus responde na sua palavra, em Efésios capítulo 5, versículo de número 27, para que a igreja se apresente diante de Cristo Jesus, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Jesus quer que nós nos apresentemos diante dele, alvos como a neve, e é por isso que ele nos santifica. Afinal de contas, Anderson, por que Deus quer que eu me santifique? Por que a vontade de Deus para a minha vida é a santificação? Porque em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 74 e 75 diz que Jesus veio para libertar-nos dos nossos inimigos, a saber, a carne, o mundo e o pecado. E agora que Cristo nos libertou desses inimigos, nós servimos a Ele sem medo, em santidade, em justiça. Então, jovem, Cristo te libertou, sim, agora você é livre, mas não é livre para fazer o que quer, para pintar e bordar o céu da cor que você deseja, mas é livre para servir a Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para dizer não ao pecado. A vontade de Deus é a nossa santificação, pois nós somos feitos nova criatura. E em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz que agora que como nós somos nova criatura, nós conhecemos a Deus, e à medida que nós conhecemos a Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. A vontade de Deus é a nossa santificação, pois Deus não quer que a gente viva no pecado, Deus não quer que a gente viva no mundo. Eu gosto de uma passagem que está lá registrada no livro no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 8, versículo de número 22, em que Jesus vai até uma aldeia, tira um cego pela mão daquela aldeia, cura aquele cego, e depois de Jesus curar aquele cego, ele diz assim para o cego: volte para a sua casa, mas não volte para a aldeia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te curei, eu fiz um milagre, eu te restaurei, eu te renovei, mas não volte para onde eu te tirei. Não volte para o lamaçal do pecado, não volte para o mundo, mas fique na minha casa, na minha presença. Não volte para onde eu te tirei. Então essa é a vontade de Deus, e é por isso que Deus deseja a nossa santificação. Deus deseja a nossa santificação, pois em nosso estado natural, como velha criatura, e eu já te explico o que é velha criatura, nós estamos afastados de Deus. Eu acho interessante como Paulo vai descrever este estado do homem pecador, no versículo 17, 18 e 19. Paulo vai dar as características da velha criatura. A velha criatura é aquele ser humano que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e por isso ele é desobediente, ele é rebelde, ele é guiado pelas suas próprias vontades, pelos seus prazeres, ele está dominado, ele está controlado pelo pecado. E Paulo vai dizer, Paulo vai citar algumas características da velha criatura. No versículo 17, Paulo diz que a velha criatura, essas pessoas que estão dominadas pelo pecado, seus pensamentos são vazios e inúteis, eles estão separados da vida com Deus, seus pensamentos estão envolvidos em densas trevas, e eles vivem em função dos prazeres, eles correm para o pecado de forma desenfreada. Essa é a situação de muitos jovens que infelizmente estão nas drogas, estão na bebida, estão desfrutando dos prazeres.
Provavelmente você, jovem, conhece algum amigo que infelizmente vive dessa forma, vive desenfreadamente correndo em direção aos prazeres da carne. Mas aí Paulo vai dizer aos Efésios: olha, não andem dessa forma não, não se comporte desse jeito não. O que Deus tem para vocês é algo diferente. O que Cristo ensinou para vocês é que vocês devem ser uma nova criatura. A nova criatura é aquela pessoa que entregou sua vida a Jesus, que teve a sua vida renovada, que agora ela está viva espiritualmente. Jesus disse para Nicodemos da seguinte forma: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não poderá nem ver e nem entrar no reino de Deus. Vocês já perceberam que o mundo, ele olha para a igreja e não vê na igreja o povo de Deus. O mundo olha para a igreja e vê a igreja como instituição, vê a igreja como um bando de religiosos, eles veem a igreja como um bando de quadrado, eles veem a igreja como um bando de retrógrado. Essa é a visão do mundo sobre nós. Por que eles enxergam assim? Por que eles não enxergam que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos representantes legais de Deus nessa terra? Porque eles não nasceram de novo. Os seus olhos são carnais e não conseguem entender e ver o que a igreja verdadeiramente é. É por isso que eles não enxergam a igreja como noiva do Cordeiro. E Jesus vai dizer para Nicodemos que não só não pode ver a igreja, como quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode fazer parte do corpo de Cristo e não pode herdar as mansões celestiais. É por isso que Jesus vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. É por isso que Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele pode nos conceder a salvação. Então, nós nos tornamos nova criatura justamente no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo que Ele é Salvador e Senhor de nossas vidas. Isso também, essa entrega, esse momento de justificação, é chamado de santificação posicional, que é justamente o momento em que eu entrego a minha vida a Jesus. Aqui inicia-se o meu relacionamento com Deus, e agora inicia-se a santificação progressiva, que é um processo diário. Jovens, eu quero destacar para vocês que a santificação, eu gosto de dizer que a santificação é semelhante a uma reeducação alimentar. Se você vai na nutricionista, a nutricionista fala para você assim: olha, você tem que melhorar a sua alimentação aí, está muito ruim. E ela te passa uma lista de coisas saudáveis que você deve comer e uma lista de coisas ruins que você não deve comer. E o Espírito Santo faz justamente isso na vida do crente. Fala assim: olha, você está se industrializando muito, está comendo muito da comida da Babilônia, está comendo muito das coisas do Egito. Para de comer isso aqui. Isso aqui é do mundo, esses prazeres, esse negócio da carne aí. Sai pra lá, tira da sua vida. Comece a se alimentar do maná que sai do céu. Comece a provar da água que Jesus pode dar. Essa é a reeducação alimentar. O Espírito Santo vai nos ensinar de novo a comandar de maneira que agrada ao Senhor. Segundo lugar, eu quero dizer a vocês, jovens, que como a santificação é um processo, tenha calma, mas não seja acomodado. Por quê? Nós somos uma geração imediatista, a gente quer as coisas para ontem. E a gente acha que amanhã a gente vai dar o super crente, o super santo. Não, é um processo. E às vezes o jovem, por achar que ele não está no outro dia mais santo do que no outro, ele acha que nunca vai poder agradar a Deus. Irmãos, nós somos falhos, mas o que nós precisamos fazer é sempre nos render a Jesus, sempre confessar os nossos pecados diante de Jesus e reconhecer que a graça dele, a misericórdia dele está sempre atuante na nossa vida, e que é assim, de glória em glória, dia após dia, nós vamos melhorando na presença de Deus. Eu destaco também a vocês, jovens, que a santificação é um processo que envolve renúncia e mudança. Eu gosto que a Bíblia diz em Neemias capítulo 8, no maior avivamento do Antigo Testamento, que as pessoas saíram de suas casas e foram até a praça para ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que eles saíram de suas casas, mostra que eles saíram da zona de conforto, eles saíram daquilo que era agradável a eles e renunciaram ao desejo da carne. Eles trocaram aquilo que agradava a carne por aquilo que agradava a Deus. Eles foram alimentar a alma. Nessa guerra espiritual que nós vivemos, se você alimenta mais a carne com os prazeres dessa vida, você vai perder. Mas se você alimenta mais o espírito, através de uma disciplina espiritual, de oração, de jejum, de palavra, de leitura, de louvores e de comunhão com a igreja, você então vencerá a carne. Então você precisa renunciar, não tem jeito. Se nós desejamos a servir a Deus, teremos que deixar as nossas vontades,
os nossos desejos. A maior dificuldade que eu vejo entre os jovens é porque eles não querem deixar de fazer a sua vontade, eles não querem se submeter, principalmente os jovens do mundo. É por isso que eles não querem vir a Cristo, porque eles sabem que se eles virem a Cristo, terão que renunciar, terão que deixar as suas próprias coisas para fazer a vontade de Deus. Então, além da renúncia, a santificação, ela gera mudança. É por isso que eu li o texto aqui com vocês. Percebam que Paulo diz assim: deixai a mentira, falar a verdade. Paulo faz uma contraposição, dizendo que o crente não pode mais mentir. Afinal de contas, o pai da mentira é o diabo. E nós, como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Cristo Jesus, temos um compromisso com a verdade. Paulo diz assim: olha, não mintam para os seus irmãos, valorizem, porque eles são membros do corpo de Cristo. Eles têm a mesma importância e relevância que vocês, apesar de executarem uma função diferente. Então não mintam uns aos outros, mudem de postura, mudem o jeito de falar. Paulo também, no versículo 29, vai falar assim, algo muito interessante e é algo maravilhoso, que ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Torpe significa sujo, palavrões, palavras que humilham, palavras que trazem pesar, que trazem prejuízo. Paulo está dizendo assim: olha, não saia nenhuma. Irmãos, o sarrafo está grande, né? Paulo está exigente. Nenhuma palavra. Nós precisamos ter muito cuidado antes de respondermos. Tem aqueles crentes que falam assim: eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Você está precisando ser controlado pelo Espírito Santo. Porque ele está dizendo: não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, mas somente a palavra que venha edificar, somente a palavra que venha dar ânimo. Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo que as palavras de vocês devem ser agradáveis e temperadas com sal. A pessoa que tempera as palavras dela com sal é aquela que ela sabe quando ser um pouco mais dura, um pouco mais rígida, mas ela também sabe ser agradável, ser humilde, ser mansa. Ela sabe falar. Irmãos, não tem coisa melhor que você conversar com um crente cheio do Espírito Santo, porque é agradável, você se sente feliz, você é edificado, você recebe um conselho, você se anima. Então eu digo que chatice é falta do Espírito Santo. O crente chato está faltando um pouco aí de intimidade com Deus, porque o crente cheio de Deus, ele é agradável. Ele chega e todo mundo fala: ah lá, chegou fulano, esse aí, ó, esse crente, esse aí eu gosto dele. Porque quem carrega a presença de Deus anima o ambiente, transforma aquele lugar. Então, jovem, carrega a presença de Deus com você, seja alegre, seja abundante na presença do Senhor. Além disso, Paulo vai dizer assim: olha, não roubem, não furtem, mas pratiquem aquilo que é bom, trabalhem, sejam honestos, sejam fiéis aos seus compromissos. Paulo está dizendo assim: olha, mas não trabalhem só para si, pensem no outro, pensem no necessitado. Mais uma vez é Paulo relacionando santificação e comunhão. Então eu trabalho, mas eu não trabalho só para ficar rico, só para ficar milionário, só para viajar. Eu trabalho e lembro que o meu dinheiro, que a minha contribuição, que o meu trabalho pode ajudar, comprando um sacolão para o necessitado, ofertando na obra missionária, ajudando alguém. Então eu não trabalho só para mim, mas eu trabalho pensando no reino de Deus. Mas o Espírito Santo, no processo de santificação, ele muda a nossa mente, os nossos pensamentos. Paulo vai dizer assim: olha, não ronde na mente de vocês pensamentos impuros, pensamentos que desagradam a Deus. Não irai-vos. O Espírito Santo muda o nosso temperamento. Até mesmo aquela pessoa que tem um pavio curto, o Espírito Santo dá uma encupridada nesse pavio aí. Os nossos temperamentos precisam estar debaixo da submissão do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a mente abundante na palavra de Deus. Paulo recomenda à igreja de Colossos, no capítulo 3, versículo de número 16, dizendo assim: que a palavra de Cristo habite abundantemente na mente de vocês. Hoje em dia, Satanás quer encher a mente do jovem com tanta coisa, é tanto filme, é tanta série, é tanta rede social, que Satanás quer te atrair, quer tirar, quer te distrair, para que a palavra de Deus não esteja em abundância na sua mente. Você se perde com tanta rede social, com tantas atrações, e as atrações viram distrações, as distrações viram distanciamento de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve brincar, que você não deve assistir um filme, que você não deve se divertir, mas cuidado, porque muita diversão, como eu disse, muita atração, você esquece da palavra de Deus, e se esquecendo da palavra de Deus, esquece do próprio Deus. Então que a palavra de Deus habite na mente de vocês, guie as decisões de vocês,
A decisão do crente precisa estar pautada na palavra de Deus. Então o Espírito Santo, no processo de santificação, ele vai mudando, ele vai transformando. E essa santificação, meus irmãos, ela termina ou quando você morre, ou no momento glorioso em que Jesus voltar. No momento em que, num abrir e fechar de olhos, nós seremos então glorificados. Paulo diz que esse corpo corruptível, esse corpo material, que como a irmã disse, vai envelhecer, vai murchar, ele vai ser transformado em um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Jovem, não perca esta esperança bendita do arrebatamento da igreja. Hoje em dia, os crentes estão anestesiados com as coisas do mundo e nem sequer mais pensam no arrebatamento. Passam dias e meses sem lembrar que Jesus vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. O inimigo quer anestesiar os nossos jovens. O inimigo quer roubar a mente dos nossos jovens e não deixar que eles pensem que a qualquer momento Jesus vai voltar e que eles devem estar preparados para que a qualquer momento Jesus volte. E Paulo vai dizer assim: olha, num abrir e piscar de olhos, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal se tornará imortal. Eu gosto que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que este tabernáculo vai perecer, vai dissolver, mas no céu nós teremos um edifício construído pelas mãos do próprio Deus. Nós teremos um corpo glorificado. No céu não entra pecado, não entra tristeza nem dor, lá não há pranto, não choro. O Senhor Jesus irá nos alegrar com a sua maravilhosa presença. É assim que termina o processo da santificação. Jovens, se envolvam nesse processo, se coloque nas mãos de Deus e fala: Deus, purifique os meus lábios, purifique a minha mente, mude o meu jeito de falar, mude o meu comportamento. Ó Espírito Santo de Deus, santifica-me cada dia mais. Confie, você está nesse processo, a igreja está nesse processo, mas não está sozinha. A palavra de Deus nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, a graça de Deus está derramada sobre a igreja, a graça de Deus nos fortalece. É isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fortalece-te na graça. Paulo escreve a Tito dizendo: Tito, a graça de Deus nos ensina a renunciar ao mundo, a renunciar aos prazeres da carne e a viver de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira devocionada, devota a Deus, entregue ao Senhor. Então talvez você diga assim: Anderson, eu estou com dificuldade de viver essa vida que você está dizendo, consagrada a Deus, entregue a Ele. Mas eu quero te dizer, a graça do Senhor está aqui nesta noite, sendo derramada sobre a tua vida. A graça do Senhor está aqui para te santificar. O Espírito Santo está nesse processo junto contigo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Ele não te deixará, justamente é Ele que vai te santificar. A palavra de Deus te santifica. Medita nessa palavra dia e noite. Tenha a sua vida firmada na palavra de Deus. Coloque os seus pés sobre a rocha. A Bíblia diz que é sensato aquele que coloca a vida sobre a rocha, que é a palavra. Vem a tentação, vem a corrente, vem a chuva, vem maremoto, vem terremoto, vem tsunami, o que for. Se você está firmado na palavra de Deus, você vence, você supera, você recebe vitória, porque está firmado na palavra de Deus. Igreja, precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar cada dia mais, pois Jesus vai voltar. Jesus voltará para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Coloque de pé, composição. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor, buscando a Ele força para que Ele nos santifique cada dia mais. Deus, meu Pai. Encurte a sua cabeça, feche os seus olhos, olhe comigo. Senhor Jesus, nós agradecemos pela essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, neste sábado, louvando e bendizendo. Oh, aleluia. Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Pai, santifique esses jovens, meu Pai. Espírito Santo, capacite eles cada dia, transforme a mente deles, transforme o falar deles, santifica a Tua igreja, Jesus. Que o nosso coração esteja desejoso pela Tua volta, que o nosso ouvido e os nossos olhos estejam atentos, meu Pai, aos sinais que o Senhor está dando neste mundo, meu Pai. Que nós venhamos desejar a Tua volta, Senhor. Venhamos viver uma vida reta. Venhamos amar a palavra do Senhor. Deus, viver firmado na Tua palavra, Jesus. Obrigado, santifica a nossa boca, Senhor Jesus. Ó Deus, que nós venhamos trabalhar em prol do Teu reino, Jesus. Com alegria, com fervor espiritual, ó Deus. Renova, Senhor, as nossas forças a cada manhã. Derrama a Tua misericórdia, a Tua graça, Jesus.
Eu peço uma bênção e uma proteção sobre a vida desses jovens, ó Deus. Satanás tem tentado tirar eles da tua presença, oferecido as coisas do mundo, meu Pai, oferecido os prazeres da carne, meu Deus. Mas eu te peço, Jesus, que eles não venham trocar, que eles não venham sair da tua presença, meu Deus. Guarda-os, Senhor, protege-os aqui na tua casa, Jesus. Assim eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Por esta palavra, que Deus continue abençoando o jovem.